Olá, professores, tudo bem? Hoje nós vamos trazer mais um livro da obra da professora doutora Elvira Souza Lima, que é uma especialista no desenvolvimento humano, né? Que tem um processo de doutorado, mas que ela se especializa em várias áreas, como a neurociência, a antropologia, a música, e tudo isso visando o desenvolvimento humano. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a obra dela, Quando a Criança Não Aprende a Ler e Escrever. É uma obra publicada em São Paulo, 2010, pela editora Interalia. E uma das grandes implicações do nosso tempo de democratização da escola, em que há índices, né, que mede, eu brinco, que até o caráter do professor, né, índice de desenvolvimento da educação básica, paulista, municipal, de cada município aí, parece que medem até o nosso caráter pela quantidade de alunos alfabetizados que atingem metas de ensino, né? Então deixa o professor muito apreensivo. Mas o que nós precisamos compreender e que ouvir atrás? Como que é esse processo? Até para quando devemos compreendermos quando é uma questão de ensinagem, ou seja, uma questão do professor mesmo, ou seja, nossa, eu não sei o método adequado para essa criança. Isso não é nenhum absurdo, porque nem todas as crianças funcionam de maneira igualitária e nem todo o nosso repertório abarca todas as crianças. E quando é necessário uma intervenção maior até de um outro profissional. Então, Elvira, ela começa o livro dela, que são livros muito fáceis, os livros da Elvira, fáceis no sentido assim, que eles são curtos e objetivos, porém, de conteúdo muito denso. Então, eu preciso entender, enquanto professor, que a escrita é um produto da evolução histórico-cultural da humanidade. Por exemplo, na África, a tradição é oral. Não é claro que hoje essa questão dos registros já foi ressignificada ali no continente africano, porém, se eu estou num continente, num país, numa escola, vila, em que a tradição se dá de maneira mais oralizada, não saber escrever, não ter o registro escrito, não é um absurdo. Hoje o campo ele é automatizado, mas quando lá na roça não tinha nada disso, a pessoa podia ser analfabeta tranquilamente. Mas a nossa sociedade ela traz exigências em relação à escrita. Então precisa entender que a escrita é um sistema organizado que precisa ser compreendido, é um código. Simples assim, eu preciso entender que B junto com A faz Bá, e é isso. E dentro desse processo de escrita, há uma complexidade na maneira como o cérebro processa a linguagem. Então, o B mais A é igual a Bá não é igual para todo mundo. Para cada um, ele tem um significado, ele tem uma forma de ser assimilado. Por isso, são diversos os fatores que podem causar a não aprendizagem, já que para cada um isso acontece de uma maneira diferente, porque cada um tem motivações, né, na primeira infância, estímulos, histórias de vida com proximidade da escrita ou não. Então, assimilar essa escrita é um desafio diferente para cada ser humano. Para uns não é nem desafio. Uma criança, filho de professor, ainda que as condições econômicas não sejam as melhores, na maioria das vezes ela está ali, junto com a mãe, com o pai, com acesso a materiais didáticos, vendo o computador. Então não é um desafio tão grande. Agora, para aquela criança que a escrita praticamente não circula em casa, aí sim é um desafio tanto para a criança como para o seu professor. Então toda criança deve aprender a ler e escrever, porém não em qualquer situação. Então não é todo mundo que aprende do mesmo jeito. Aí nós precisamos compreender que essa escrita é um processo que ele não é igual para todo mundo, que na sociedade contemporânea brasileira é necessário saber ler e escrever, porque as demandas sociais estão pautadas na escrita. Eu tenho aqui um processo que praticamente em todos os anos de trabalho eu vou ter que lidar, que é a avaliação da escrita. Todos os anos de trabalho, vamos pensar no ensino fundamental 1, quiçá não seja
no 2, no médio, mas eu preciso entender se o meu aluno não está na hipótese alfabética, em que hipótese de escrita ele está. Eu estou falando das hipóteses de Emília Ferreira mesmo, hipótese pré-silábica, hipótese silábica sem valor sonoro, hipótese silábica com valor sonoro convencional, silábica alfabética e alfabética. Essa avaliação da escrita, que nós chamamos de sondagem, né, desconheço, assim, um outro nome que se dá para essa avaliação, é um instrumento poderoso para o professor refletir sobre a própria prática. Por quê? Quando a gente avalia um aluno sozinho, a gente vai pensar ali no repertório do aluno, na sua facilidade ou dificuldade para aprender. Quando eu tenho o resultado de uma turma, eu me avalio enquanto professor, porque talvez eu tenha aquela criança que teve um percurso mais difícil, mas vamos pensar que a maioria da turma tem um percurso padrão, né? E tem aquelas que não são padrão e aquelas que a gente vai ter que se esforçar para entender como alfabetizar. E nessa aprendizagem, né, de eu saber o quanto o meu aluno está próximo ou não de estar na hipótese alfabética, nós precisamos ver a importância da memória. Então, quando a letra, eu lembro lá daquela pessoa, do filho do professor, que já é familiarizado com a letra, com a escrita, com o computador, com o caderno, será que as imagens das letras, das sílabas, elas não se formam mais fácil no cérebro? Porque para a criança alfabetizar, ela tem que ter a imagem da letra. Ela precisa saber que o A é o A, que o F é o F. E que o F não é E. Falta uma perninha para ele ser E. Então, quando se fala para ele F, ele tem que ter a memória da letra F na sua mente. Então, o menino ele precisa ter um acervo léxico, ou seja, um acervo de imagens, sinônimos, antônimos. Ele precisa de um vocabulário para ele estar alfabetizado e não somente a letra isolada. Além de ter que conhecer ali cada símbolo, cada letra, numerais, caracteres como tio, arroba e outros, né, acentos. E quando ele está na questão da escrita, o cérebro ele vai preencher a palavra de acordo com a experiência. Uma questão que nós vemos hoje, né, que eu comecei a reparar, a casa com Z. Então, para a pessoa que já tem uma experiência leitora maior, dificilmente vai escrever casa com Z. Mas, para aquele que usa a escrita esporadicamente, informalmente, ele vai escrever a casa como? Na formação original ali da letra, né? Então, a sílaba usar, não existe uma sílaba que começa com usar com S, porque o S no meio da palavra, ele não começa, o S isolado, no caso com o som de Z, ele não começa a palavra. Né? Não existe zabumba com S, é zabumba com Z. A casa, quando é casa, é no meio da palavra. Então, a pessoa que tem uma fluência leitora maior dificilmente vai escrever com Z. Mas aquela que não tem, vai escrever sim, porque é a sílaba original, é o som original da letra Z. E nesse processo de analisar a escrita, como que se faz? Como que o aluno se porta intelectualmente perante essa avaliação da escrita? Nesse momento, o cérebro dele organiza a escrita em torno de significados. Por isso que quando eu faço uma sondagem, precisa ser do mesmo campo semântico. Então, as palavras mais carregadas de significados são relacionadas às práticas de cultura e atividades cotidianas. Por isso que quando a gente vai alfabetizar, a gente faz lá em cima da parlendinha, né? Meio-dia. Aí vocês vão perguntar, Ruth, você só tem essa? É porque essa a gente trabalhava a letra M. Nem trabalha por letra mais. Mas a nossa memória é essa, né? Fala meio-dia, macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Né? Então elas vêm com o significado do macaquinho, do animal que o aluno, eu acho que poucas pessoas têm contato com o macaco, mas é da televisão, das figuras, dos filmes infantis. Então tem um significado para a criança. Então, não são as práticas de cultura, lidar com a parlenda, tirei o pau no gato, tô. Então, ali tem um significado para a criança pequena. Significado este que está até se perdendo, né?
E essa escrita é prática e atividade, né? Ela deve estar pautada em práticas e atividades que sugerem a ação e que podem ser representadas por verbo. Então, essa questão do verbo, né, da ação, do movimento, do fazer, isso instiga a criança. Por isso, o verbo de ação ele é um importante pilar para a aquisição da escrita pela criança, né? Eu brinquei, eu corri, eu jogo bola, jogo futebol. Então, coisas que levam o menino a pensar em movimento. Como deve ser o planejamento e a intervenção do professor? Se nós deixarmos para a criança as iniciativas, conclusões e relações necessárias para entender o sistema de escrita e para utilizá-lo, muito provavelmente estaremos determinando a rota do fracasso. Então, no início do construtivismo foi terrível, né? Porque se falava que a criança construía o conhecimento e se esperava dela a iniciativa, mas ela constrói o conhecimento a partir daquilo que o adulto, o professor, né, oferece, da intervenção do professor. Lembram dos tempos da pandemia? Qual foi o prejuízo? Às vezes o pai e a mãe faziam lição todo dia, porém não tinha a qualidade da intervenção de um professor. Então é preciso que o professor planeje a aula para ele intervir, levando em conta a consideração que a língua tem regras, tem ortografia, tem gramática, não adianta esconder disso. Elas devem ser usadas no texto e a serviço dele, mas elas existem. E elas devem ser ensinadas ao estudante, assim como as diversas possibilidades de leitura da mesma letra. Isso que é a leitura? A letra bastão, a letra de imprensa, a letra cursiva. E o que seria essa experiência cultural e a escrita? Olha, para escrever é preciso ter um acervo de recursos e ter o que dizer sobre o assunto. Então, se eu vou falar, por exemplo, da Copa do Mundo, eu tenho que dar repertório à criança. Vamos pensar que meu aluno tem 7 anos de idade e que a Copa do Mundo, hoje não, né? Foram as Olimpíadas há poucos dias, né? O meu aluno de 7 anos, vamos pensar que ele nasceu em 2017, ele está assistindo a sua primeira Olimpíada, porque na Olimpíada anterior ele era muito pequenininho. Então eu tenho que dizer o que é a Olimpíada, o que são os esportes, mostrar em vídeo, mostrar figuras, perguntar o esporte que ele gosta. Aí sim ele vai ter repertório para escrever sobre. Não é? Então, escrever, eu estou falando do escrever não nessa fase inicial da alfabetização, já quando o aluno está redigindo. E na fase inicial da alfabetização não tem o escrever? Tem, mas na maioria das vezes o professor como escriba, ou na escrita espontânea do aluno, em que a proposta para que ele escreva mesmo sem estar alfabetizado. Para ler, se precisa ter um acervo de recursos que permita compreender o texto. Então, não é o ler só como decifrar, mas é o ler como compreender. E quando a gente fala da leitura, da escrita, existe uma experiência emocional que pode envolver reflexões sobre as experiências negativas com a leitura, com a escrita, né, momentos em que o aluno se frustrou, reações do corpo aos traumas de escrever, ou seja, o aluno sua, passa mal, tem dor de cabeça. Mas por quê? Porque a experiência de escrever para ele é tensa. Ou seja, podem haver sentimentos negativos, assim como positivos também, de ler e escrever. Mas sobre os sentimentos positivos, vamos pensar, a intervenção natural do professor, que vai propor a tarefa, vai lembrar do que a criança gosta, do que ela se lembra a respeito do tema, ou do ato de escrever. Agora, quando os sentimentos são negativos, é necessário pensar numa reflexão eficiente. Então, quando a criança não está aprendendo a ler e escrever, é preciso ter um olhar em diferentes direções, como a experiência tátil com letras tridimensionais e móveis, ou seja, o alfabeto móvel. De repente, o menino está precisando sentir essa letra, vê-la numa outra dimensão, ver fora do papel, fora do computador. Deve-se considerar a escrita como um produto de cultura. Lembra que eu falei? Produto de cultura, ó.
A humanidade não nasceu como escrita, a escrita foi inventada e facilitou a vida de muita gente. Então, nesse processo, o educador ele precisa ser um mediador que traz a cultura do aluno para que ele se transforme, para que ele a transforme em escrita. E trago de novo as brincadeiras folclóricas, né? Não falei do meio-dia Macaca Sofia, que é a parlenda. O que é a parlenda? É aquela, vamos pensar assim, brincadeira cantada. Então, quando o menino traz ali a galinha do vizinho e escreve e ilustra 1, 2, 3, 10 ovos, né? Sem parar, ele está trazendo a sua cultura, a cultura de criança, para o seu processo de alfabetização.